estudantes da EJA, sétima etapa, sejam bem-vindos a esta aula. Eu sou a professora Joyce Martins, de Língua Portuguesa. Esta é a nossa aula de número 19, que tem o seguinte objeto de conhecimento. Vamos a ele. Estratégias de leitura a aprender os sentidos globais do texto e apreciação e réplica. Detalhando este objeto, teremos, vamos lá, funções sociocomunicativas globais do gênero textual, de gêneros textuais, jornalísticos e publicitários, locais e nacionais. Elementos constituintes, tema, assunto, subtemas, fato e decorrências, opinião e argumentos. Teses e posicionamentos, marcas de impessoalidade e subjetividade crítica, humor e ironia presentes. Então, vamos iniciar esta aula. Muito bem. Então, para esta aula, convido vocês a explorarem comigo, no dicionário, o significado da palavra opinião. Isso mesmo, porque nós vamos explorar muitos textos que trabalham com este conceito da opinião. Então, venham comigo, porque o nosso dicionário é um dicionário virtual. Na atualidade, há muitos dicionários que estão disponíveis online. Basta, com acesso à internet, você vai lá e digita a palavra que você deseja verificar o significado, compreender aí os muitos significados que ela pode ter. E é o que nós estamos fazendo aqui. Nós temos, então, neste dicionário, a palavra, então, é opinião. Percebam que nós temos a sua divisão silábica e, na sequência, a indicação de que a palavra opinião é um substantivo masculino, feminino, ok? E aí, temos aí que, entre tantos significados, temos aí, a opinião é um modo de ver pessoal. É um juízo que se forma de alguém ou de alguma coisa. É também a adesão pessoal ao que se crê bom ou verdadeiro. É uma convicção, uma crença. Então, em linhas gerais, olhem aí o significado de número 5, significa credo político. E, de forma informal, o sentimento exagerado de orgulho ou confiança em si próprio, o amor próprio. Então, em linhas gerais, a opinião, essa palavra, esse substantivo feminino, vai significar, entre outras coisas, um modo de ver que é pessoal, particular, subjetivo, a respeito de algum fato, de algum tema e assim por diante, ok? Então, vamos avançando a cartela, por favor, vamos lá na próxima tela. É justamente esse entendimento que nós temos aí. Vamos colocar em tela, então, a cartela, por favor? Olhem só. Que a opinião é uma maneira particular de pensar sobre um fato, uma situação ou um tema. E a opinião não é o fato em si, e isso é muito importante. A opinião não é o fato, mas sim um modo de pensar sobre o fato, tá bom? A opinião não é uma verdade absoluta, é apenas uma das formas válidas de entender as coisas. Por que que eu estou fazendo essas observações e chamando a atenção de vocês por causa disso? Porque, e aí já pontuamos isso em outros momentos deste módulo, muitas pessoas escrevem textos de opinião sobre fatos e compartilham esses textos de opinião como se eles fossem informações sobre os fatos. E nós devemos tomar muito cuidado com isso, porque isso acaba gerando e contribuindo com desinformações. Ah, professora, a opinião não é válida? Não, a opinião tem o seu lugar de ser. Nós devemos entender qual é o fato geral e entender que a opinião é uma forma de pensar sobre aquele fato e que existem textos próprios para a expressão da opinião, mas a notícia não é o lugar da expressão da opinião, ok?
Na notícia, deve haver apenas fatos verificáveis, comprováveis. E a opinião fica para gêneros textuais específicos para isso, ok? E aí, a esfera jornalística tem esses textos que são próprios para a expressão da opinião. Olhem aí. Então, vamos lembrar que a esfera jornalística, os textos deste campo, não é? Jornalístico, midiático, eles pressupõem o envolvimento com a sociedade sobre, na verdade, diferentes temas, tá bom? E sob o aspecto de informar, noticiar, anunciar e opinar, enfim. Tem aí diferentes possibilidades para os textos da esfera jornalística. Informar, noticiar, e tem lá os textos que nós usamos para opinar, ok? Então tenhamos isso em mente. Dito tudo isso, entendendo que a opinião é uma forma, apenas uma das formas de expressar o que se pensa sobre o fato, tá? Uma das formas válidas de pensar, de expressar, na verdade, o que se pensa sobre o fato. Nós vamos então agora apresentar e lermos juntos alguns textos que trazem a expressão de opinião, cada um com a sua característica. Vão ser diferentes gêneros textuais, tá bom? Então, o primeiro deles é a charge. A charge, em geral, se tende a encará-la no primeiro contato, no primeiro momento, como algo que será divertido, algo descontraído. Por quê? Porque se apresenta aí na forma de desenho, não é? De uma caricatura. Então, a nossa memória tende a associar, de repente, com as histórias em quadrinhos ou com os desenhos animados, que normalmente são aí direcionados para o público infantil, né? Então, numa primeira olhada, a charge atrai o nosso olhar e nós pensamos em algo que vai ser divertido para a leitura. Mas a charge é um gênero textual que, sim, vai usar aí a questão de um certo tom de humor, mas para se posicionar diante de temas sociais importantes, para tecer aí algum tipo de crítica social. Inclusive, o nome charge traz aí na sua significação a ideia de peso. Olha só que interessante. Justamente porque a charge, ela é feita principalmente para trazer algum tipo de crítica a uma questão social, a alguma temática social. Pode ser que tenha ali o humor, sim, mas o humor utilizado para essa crítica social e também a ironia. No caso aqui do nosso exemplo, nós temos aí movimento dos sem rede social. Interessante, né? Notem aí que temos um lugar, uma rua, em uma cidade, várias pessoas nas janelas. Percebam aí que as pessoas seguram placas com os braços erguidos, não é mesmo? Com um tom de protesto. Tem um protesto acontecendo aí na cidade. Aí alguém da janela pergunta: estão protestando porque bloquearam o serviço de internet? E veja, né? Bloquear o serviço de internet é algo que nos dias atuais se torna problemático, porque muitas coisas, muitos serviços essenciais dependem de internet. Mas, se a gente quisesse ser um pouquinho mais exagerado, nós diríamos assim: estão protestando porque bloquearam o serviço de energia elétrica ou o serviço de transporte público, né? Que a gente pensa nessas coisas como serviços que são importantes para que a sociedade funcione, correto? E aí alguém vai da outra janela e responde: não, é porque bloquearam a rede social. Então vejam, as pessoas estão nessa forma de protesto aí porque bloquearam a rede social. Ora, se isso é uma charge, o que temos aí é algum tipo de crítica, porque em tempos atuais as redes sociais têm tanta relevância e tanta importância que quando, por algum motivo, elas saem do ar, as pessoas ficam assim, em polvorosa, desesperadas, porque, né,
Porque, meu Deus, como é que eu vou ficar sem a minha rede social? Professora, mas elas não vão a ponto de sair para as ruas, de fato. Elas não vão às ruas para protestar. Mas elas protestam virtualmente por meio de outras redes e assim por diante. E lembra que a charge tem exagero, tem uma crítica social por meio do exagero. Então, o exagero está justamente aí em mostrar essa questão, essa situação das pessoas indo às ruas para reclamar de algo que teoricamente não é assim tão essencial, né? Percebam, tem aí uma expressão de uma opinião sobre uma situação, sobre uma questão, correto? E no caso da charge, como é que isso é feito? Olhem só, isso é feito utilizando os elementos necessários para compor esse gênero textual. Então, voltando à cartela, vamos lá. Primeiro elemento são justamente uma charge, tem elementos verbais. No caso aí, a gente destaca as falas, né, das personagens, o próprio título da charge está em destaque, mas uma charge também se caracteriza pelos elementos não verbais, próximo elemento. Então, é essa junção do verbal com o não verbal. Mas tudo isso só tem razão de entendimento, eu só consigo compreender as críticas, aquilo que está sendo abordado, se eu tiver o meu contexto. Olhem aí, se eu tiver o meu contexto, eu entendo o que ele está abordando, do que ele está tratando e assim por diante. E a charge só vai ser charge se tiver ironias, se tiver os exageros, né, que a gente pontuou anteriormente, não é? Vai expressar a opinião, mas vai trazer uma ironia, né? Que é, olha, bloquearam o serviço da internet, aí o outro vai e diz, não, bloquearam a rede social. Tem aí o exagero de as pessoas estarem na rua justamente protestando por algo que supostamente não é assim tão essencial. Mas, se nós pensarmos que as pessoas protestam quando uma rede social sai do ar e vão para as outras reclamar, protestar e tudo mais, então é como se transformássemos o virtual em vida real. Olha que interessante aí. Então, percebam que tem o exagero, tem a ironia, mas tudo isso para expressar uma opinião sobre uma questão social importante. Então, olhamos para a charge e pensamos, é algo divertido, é algo ali para passar o tempo. Mas tem uma opinião. E aí, a expressão da opinião nas charges, vamos colocar no ar, vai acontecer justamente porque tem conexão com alguns fatos do contexto. Como é que eu vou fazer uma charge e criticar questões sociais sem as questões sociais? Então, eu preciso desses fatos contextuais para compreender, para fazer a leitura disso tudo. Tem a junção do verbal e do não verbal, conforme apontamos para vocês. Tem as caricaturas, os exageros ali sempre presentes. Há um forte apelo para a ironia. Claro, tem toda uma expressão artística, porque a charge depende dessa parte não verbal, ela é extremamente importante. E, se não tiver, não se caracteriza como charge. E muita da informação vem pelo não verbal. Por exemplo, nós estávamos ali naquela charge e a questão das pessoas estarem protestando a rua e ser aquela multidão com aquele protesto ali forte, engajado, tudo isso a gente vê por meio do não verbal, não é? E aí, então, percebam a importância da expressão artística para que a opinião aconteça ali. E há o tom reflexivo e crítico a respeito do tema. Ora, tom reflexivo você para pensar, para refletir sobre o tema que está sendo abordado e criticado. Ok até aí? Então, sim, por meio da charge eu expresso a minha opinião. Mas, não apenas. Tem um outro gênero textual, esse muito presente nas redes sociais, mais até do que a charge. A charge, em geral, encontramos ali em sites especializados. Normalmente tem a seção ali do jornal impresso ou virtual que tem a charge. Alguns jornais televisionados trazem ali uma charge que pode inclusive ser animada, enfim. Mas é assim, pensando bem, há inclusive páginas em redes sociais que trazem sim charges sobre temas variados, ok? Mas agora o próximo gênero textual, esse assim, ele é muito próprio da comunicação por meio das redes sociais. E por meio dele, sim, você se posiciona sobre temas variados.
que é o meme, isso mesmo. E aqui no meme, percebam, temos de um lado sem internet. Aí uma referência aí aos homens das cavernas, se comunicando ali por meio de pinturas rupestres, não é, tendo uma vida ali mais relacionada à antiguidade, a uma época em que o homem tinha pouca tecnologia na comparação com os dias atuais e que os modos de vida eram mais simples, mais primitivos, correto? E aí do outro lado, com a internet, aí perceba outra história, né? Ele está ali conectado, muitas conexões virtuais, mas perceba, olha ali o detalhe, ele está também preso. Tem uma corrente que liga o seu pé ali ao dispositivo virtual. Em contrapartida, o homem lá sem internet, ele é livre, não tem nada que o prenda ali à sua caverna, né? Não, pelo menos, na nossa imagem. E aí é uma comparação, como a pessoa se sente quando está sem internet, como a pessoa se sente quando está com a internet. Há muitos memes dessa forma, né? Como eu me sinto numa situação em que eu tenho, por exemplo, que me relacionar e interagir com pessoas. E como eu me sinto quando eu estou sozinha no meu canto, quietinha. Então, essa é uma forma de constituir memes, né? Comparações. A pessoa se sente de uma forma numa situação e na situação inversa, de uma forma completamente oposta, né? Então, é uma forma de tecer uma comunicação. E percebam que também aí há a expressão de uma opinião. Porque vejam, a própria maneira de escolher as imagens. Olha, quando eu estou sem internet, eu me sinto um homem primitivo. E quando eu estou com a internet, eu me sinto um homem super moderno, super conectado. Mas também eu me sinto preso a tudo isso. A vida moderna me prende a todas essas questões. Então, percebam aí, tem uma expressão de uma opinião, especialmente ali na questão da corrente, correto? E aí, então, para compor este meme, do que eu preciso? Em geral, o meme tem o quê? Volta à tela, por favor. Eu tenho os elementos verbais, ali as palavras. São poucas, em geral, o meme traz ali frases muito curtas. Às vezes são frases que são nominais, ou seja, não tem verbo, mas essa frase curta condensa ali bastante informação. Por quê? Junto com essa parte verbal, que é mais restrita, nós temos, próxima tela, muitos elementos não verbais. E esses elementos não verbais vão justamente complementar a parte da informação que o verbal não diz. Então, percebam que eles trabalham em conjunto. Da mesma forma, se eu pegar só esses desenhos e não tiver ali nenhuma parte verbal explicando o que eles significam, também vai ficar vazio de informação. Então, eu preciso dessa junção para poder fazer a comunicação acontecer aí no meme, correto? Nesse ponto, lembra um pouco a charge, mas adiante. Para eu entender essa relação de sentido entre o verbal e não verbal, eu também preciso de contexto. Todos esses sentidos que eu atribuí aqui junto com vocês na análise só foi possível porque eu tenho aí uma leitura contextual do que essas situações podem significar, ok? E percebam que, claro, que tanto a situação sem internet quanto a situação com internet, elas trouxeram extremos. Fomos ao extremo de cada uma das situações para poder expressar aquilo que eu preciso expressar. Então, justamente nos extremos eu encontro os nossos exageros. Mas tudo isso, mais uma vez, me auxilia no processo de quê? De expressão da minha opinião sobre essa questão, que é uma questão social. Mais ou menos a mesma linha de pensamento, de tema, na verdade, que a gente viu da Charge. Nós temos um tema que está aí se posicionando sobre essa questão. E aí, para expressar a minha opinião, por meio deste meme, do que precisamos? Não apenas neste meme, mas nos memes de um modo geral. É necessário que haja, mais uma vez, a conexão com os fatos contextuais. Aliás, o meme, ele tem essa característica. Como ele se relaciona diretamente a um fato,
não é? Normalmente acontece o fato, faz-se um meme sobre ele. E aí, quando o fato sai de evidência, se você não se lembrar do fato, você não entende o que o meme quer dizer, né? Então, a conexão com os fatos contextuais no meme é extremamente importante para entender o que ele quer dizer, para entender a expressão da opinião. Também há a junção do verbal e do não verbal, há as caricaturas e os exageros, também temos aí o forte apelo à ironia e também o tom da criticidade, muito presente, muito forte, aí nesse gênero textual. E aí, trouxe para vocês 2 gêneros textuais que, num primeiro olhar, parece que não expressam uma opinião, não é? Parece, na verdade, que eles existem só para brincadeira, só para ali comentar o fato, para a diversão. Mas quando a gente começa ali a observar as camadas, nós verificamos, então, as suas expressões de opinião, ok? Agora eu vou trazer para vocês um outro gênero textual. Esse é um gênero mais clássico de expressão da opinião e é também muito presente nessa questão da esfera jornalística e midiática, que é o artigo de opinião. E aí vai tratar também sobre a questão do acesso à tecnologia. Mas notem que ele aborda o tema de uma forma um pouco mais complexa e é também mais extenso. Por isso mesmo, nós transformamos o texto em um vídeo. Acompanhem a leitura. Acesso à tecnologia e desigualdade social. A tecnologia que favorece os cidadãos consumidores precisa estar à disposição de todos. Não foi preciso esperar 2050 para ter a clara noção do efeito da tecnologia em nossas vidas. Atualmente já é possível monitorar a pressão arterial, batimentos cardíacos, estresse e o nível de oxigênio pelo telefone celular ou mesmo por um smartwatch. Com estes dados disponíveis via internet, teremos bem mais que o CPF e as movimentações financeiras circulando pelas redes. Não é à toa que os alertas comerciais, ofertas de produtos e planos vêm se tornando assustadoramente personalizados. Vivemos um tempo em que nossos dados bancários, dados vitais e de posicionamento estão sendo continuamente monitorados por empresas e suas inteligências artificiais, interessadas naquilo que potencialmente podemos ser induzidos a desejar e consumir. Em tempos de pandemia, essa parafernália tecnológica surge também nos tecidos com ação antiviral, que passam a ser um acessório necessário. No entanto, todo este monitoramento tem sido prioritariamente para fins comerciais. Uma legião de bons consumidores é tudo o que o mais interessa ao capitalismo. E esta mesma pandemia escancarou de forma muito particular que a concentração de riqueza aumentou ainda mais, expondo a condição de vulnerabilidade de nosso povo. O exemplo recente e mais estarrecedor foi o auxílio emergencial, que não atingiu os moradores de rua quando de sua implementação, pelo fato de que estes raramente andavam com seu CPF e identidades nos bolsos, ou mesmo dispunham de um aparelho celular com aplicativo de banco. A pandemia demonstrou também que o simples ato de lavar as mãos com água e sabão não é tão simples quando se vive abaixo da linha da pobreza. Todas estas observações óbvias revelam um recorte social que faz do povo pobre o principal alvo deste vírus perverso. No entanto, o conceito de saúde única aplicada a esta pequena aldeia chamada Planeta Terra tem muito a nos ensinar. Aprendemos em nossa história recente que compartilhamos vírus em uma velocidade incrível e que todos estão susceptíveis aos danos provocados pela ação do homem sobre o meio ambiente. A tecnologia que favorece os cidadãos consumidores precisa estar à disposição também de todos os outros cidadãos, sob o risco de reforçarmos ainda mais o quadro de desigualdade social por todo o planeta, o que abrevia irremediavelmente a estadia de nossa espécie por aqui. O cenário nos leva a crer que muito em breve a humanidade precisará decidir entre manter as riquezas nas mãos de tão poucos ou prolongar as condições mínimas de sobrevivência em um planeta totalmente degradado por um modo de produção não sustentável. Muito bem, então acompanhamos aí a leitura do nosso jornalista. Ele leu um artigo de opinião. Então, nesse gênero textual aí fica mais evidente, né? O próprio nome já diz, é um artigo
de opinião é um texto escrito por alguém que é identificado, a pessoa assina, né? Para ficar claro que é a opinião daquela pessoa sobre o tema que está abordando, não é? Então, a partir deste tema e sobre este tema, essa pessoa então vai expressar a sua opinião. Lembram-se o que é opinião? É o modo de ver, de enxergar, de entender que é particular, que é subjetivo, que é próprio do indivíduo. Então, é aquela pessoa que pensa aquilo sobre aquele tema, né? É sobre um tema da atualidade? Sim. Pode ser um fato recente que gerou aquela opinião? Sim. Mas não é uma notícia, é um artigo de opinião, tá? E aí, por ser um texto que é mais complexo, esse artigo de opinião ele vai seguir uma estrutura, uma forma de organização para expressar essa opinião. Assim como a charge tem os seus parâmetros textuais, o meme também é um gênero textual com seus parâmetros, o artigo de opinião também. E aí, em geral, ele vai seguir a seguinte estrutura, porque ele é bem característico daquilo que nós chamamos de tipo textual, dissertativo argumentativo, ou seja, é uma opinião sobre um tema e essa opinião é sustentada, é uma opinião que é argumentada, certo? Então, vamos observar como é que essa estrutura se apresenta. Então, tem-se o tema, ok? No caso desse texto, observamos aí que o texto vai abordar a questão do acesso à tecnologia. E aí tem uma ênfase que é justamente as pessoas com o menor poder aquisitivo, pessoas que são socialmente mais vulneráveis e o acesso dela às questões tecnológicas, tá? O acesso delas, tá bom? Então, este é o tema. Seguindo, então, sobre esse tema, o texto precisa demonstrar qual que é a opinião, né, este autor tem sobre este tema. No caso ali, nós verificamos que, para esta pessoa que escreveu esse artigo de opinião, existe uma grande dificuldade, há um grande abismo social e também tecnológico. As pessoas de classes sociais mais vulneráveis têm aí também essa situação, essa dificuldade para acessar a tecnologia. E aí, para sustentar a sua opinião, essa pessoa que escreveu vai buscar argumentos. Os argumentos são variados, tá, gente? Podem ser exemplos, podem ser fatos históricos, dados estatísticos, podem ser falas de especialistas. E para que servem os argumentos? Servem para mostrar o porquê que aquela opinião sobre o tema é uma opinião que é uma opinião válida, uma opinião bem sustentada, é uma opinião que, de certa forma, é algo que merecemos prestar atenção, ouvir, tá? E aí, em geral, no artigo de opinião, a pessoa vai reunir os argumentos, né? Então, ele demonstra ali, por exemplo, que as pessoas que estão aí mais vulneráveis socialmente têm, inclusive, dificuldade, por exemplo, para acessar os mecanismos governamentais de auxílio, porque eles, em geral, são disponibilizados de maneira virtual, né? Então, vejam que tem aí argumentos que são de exemplos da nossa realidade, da nossa atualidade. Aí, então, você junta só um argumento, para que o artigo de opinião fique mais interessante, é interessante que seja pelo menos mais de um argumento, tá bom? E esse processo de juntar exemplos, dados estatísticos, dados históricos também, para sustentar a opinião, nós chamamos isso de argumentação. Então vejam que, de fato, é um texto mais longo, um texto mais complexo, mas que se estrutura justamente para que a pessoa divulgue aí a sua opinião, torne pública a sua opinião sobre o fato. E por que a gente demonstra para vocês todos esses textos, esses gêneros que trazem a questão da expressão da opinião? Justamente para que vocês tenham essa noção e essa leitura crítica para diferenciar textos que trazem opinião e o que é essa opinião dentro desse texto e textos que deveriam trazer essencialmente apenas fatos, ok? Claro que
há textos em que essas situações irão estar misturadas. Mas quando a gente conhece os gêneros textuais que normalmente trabalham com essa expressão da opinião, nós já ficamos mais antenados, com o nosso olhar mais treinado para verificar ali a questão da expressão da opinião. Certo, pessoal? Então, assim, encerramos esta aula.